Se a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, será que podemos destruí-lo através da cremação? Você já se perguntou se a cremação é um pecado e se ela pode afetar a sua ressurreição dos mortos no dia do juízo final? Neste vídeo vamos explorar essas questões profundas que tocam tanto nossa fé quanto nossas tradições. A cremação é uma prática funerária que remonta a milhares de anos e vem sendo cada vez mais utilizada. Culturas antigas como os gregos, romanos e hindus utilizavam a cremação como um meio de dispor dos corpos. Na Grécia Antiga, por exemplo, os corpos dos heróis de guerra eram cremados e suas cinzas enterradas com honra. Isso demonstra que a cremação não é uma prática nova e tem sido usada em diversos contextos culturais e históricos ao longo do tempo. Com o crescimento do cristianismo no Império Romano, houve uma mudança significativa nas práticas funerárias. Os cristãos primitivos preferiam o enterro, em parte devido à crença na ressurreição do corpo. O enterro simbolizava a esperança de uma nova vida após a morte, refletindo a ressurreição de Jesus Cristo. Esta mudança cultural marcou o início de um declínio na prática da cremação em regiões fortemente influenciadas pelo cristianismo. Durante a Idade Média, a cremação era praticamente inexistente na Europa Ocidental, sendo associada a práticas pagãs. A Igreja Católica, que dominava a vida religiosa e cultural da época, defendia fortemente o enterro, vendo-o como mais respeitoso e alinhado com a doutrina da ressurreição corporal. A cremação começou a ressurgir na Europa e nos Estados Unidos no final do século XIX, impulsionada por razões práticas e de saúde pública. A superlotação dos cemitérios urbanos e o medo das doenças contagiosas levaram muitos a reconsiderar a cremação como uma alternativa higiênica ao enterro tradicional. Esse renascimento também foi influenciado pelo movimento secular e pelas novas descobertas científicas da época. No século XX, a cremação ganhou aceitação mais ampla em muitas partes do mundo, incluindo entre algumas denominações cristãs. Mas isso está de acordo com a Bíblia? Quando falamos sobre cremação à luz da Bíblia, é importante notar que a Bíblia não menciona explicitamente a prática da cremação. Em vez disso, encontramos referências ao sepultamento, especialmente em relação a figuras importantes da fé, como Abraão, José e Jesus. No entanto, a ausência de uma proibição explícita deixa espaço para interpretações variadas. A Bíblia contém várias descrições de sepultamento. Em Gênesis 23, lemos sobre Abraão comprando um campo para enterrar sua esposa Sara, estabelecendo uma prática de sepultamento familiar. Isso indica que o sepultamento era uma prática comum e honrosa entre o povo de Deus, refletindo um respeito profundo pelo corpo humano. Um dos pontos centrais da fé cristã é a crença na ressurreição dos mortos. Paulo, na primeira carta aos Coríntios 15, 42-44, fala sobre a ressurreição do corpo como um evento transformador. Assim será a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível ressuscita imperecível. Esta passagem é frequentemente citada para argumentar que, independentemente do estado do corpo, Deus tem o poder de ressuscitá-lo. Teólogos argumentam que a capacidade de Deus de ressuscitar os mortos não depende do estado físico do corpo. Em João 5, 28-29, Jesus afirma que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e ressuscitarão. Isso sugere que o poder de Deus transcende as limitações físicas, incluindo a decomposição ou cremação do corpo. Embora a cremação não seja uma prática comum nas Escrituras, há alguns exemplos, como a cremação dos corpos de Saul e seus filhos no primeiro livro de Samuel 31:12. Os corpos foram queimados e os ossos enterrados, mostrando que, em algumas situações extremas, a cremação foi utilizada e não condenada explicitamente. Alguns cristãos argumentam que a cremação pode ser vista como uma falta de respeito ao corpo, que é considerado o templo do Espírito Santo. No entanto, outros defendem que o respeito pelo corpo pode ser mantido através de cerimônias dignas, independentemente do método de disposição.
A crença na soberania de Deus é central para entender a posição cristã sobre a cremação. Muitos cristãos acreditam que Deus é onipotente e que Ele pode ressuscitar os mortos, independentemente do estado de seus corpos. Esta visão reforça a ideia de que a cremação não impede a ressurreição prometida. Na teologia contemporânea, há um debate saudável sobre a cremação. Alguns teólogos veem a cremação como uma prática aceitável, desde que feita com reverência e dignidade. Outros ainda preferem o sepultamento, argumentando que ele simboliza melhor a esperança da ressurreição. Este debate reflete a diversidade de pensamentos dentro do cristianismo moderno. Em conclusão, a Bíblia não condena explicitamente a cremação, e muitos cristãos acreditam que a decisão deve ser guiada pela consciência individual e pelo respeito às tradições familiares e culturais. O foco deve estar na fé em Cristo e na esperança da ressurreição, independentemente do método de disposição do corpo. Esta análise nos ajuda a entender que a prática da cremação pode ser compatível com a fé cristã, desde que realizada com o devido respeito e consideração. A diversidade dentro do cristianismo resulta em diferentes opiniões e práticas em relação à cremação. Embora todas as denominações cristãs compartilhem a crença na ressurreição dos mortos, suas tradições e ensinamentos variam quanto à aceitação da cremação. Vamos explorar as visões de algumas das principais denominações cristãs. Historicamente, a Igreja Católica Romana preferia o sepultamento, vendo-o como um símbolo da crença na ressurreição corporal. No entanto, em 1963, o Vaticano declarou que a cremação não é intrinsecamente contrária à fé cristã, desde que não seja escolhida por razões contrárias aos ensinamentos da Igreja. O Catecismo da Igreja Católica afirma que a cremação é permitida, mas recomenda que as cinzas sejam mantidas em um lugar sagrado, como um cemitério, e não dispersas ou mantidas em casa. A maioria das denominações protestantes, incluindo batistas, metodistas, luteranos e presbiterianos, considera a cremação uma questão de escolha pessoal. Essas igrejas enfatizam a liberdade individual e a responsabilidade de cada crente diante de Deus. A aceitação da cremação entre os protestantes reflete uma abordagem mais pragmática e menos ritualística às práticas funerárias. A Igreja Ortodoxa Oriental tradicionalmente se opõe à cremação, preferindo o sepultamento como uma expressão de respeito pelo corpo, que é visto como templo do Espírito Santo. Os ortodoxos acreditam que o sepultamento reflete melhor a crença na ressurreição dos mortos. No entanto, algumas jurisdições ortodoxas podem permitir a cremação em circunstâncias excepcionais, embora essa prática ainda seja desencorajada. Entre as denominações evangélicas, a cremação é geralmente vista como aceitável, desde que seja feita de maneira respeitosa. A ênfase dos evangélicos na ressurreição espiritual e na salvação pela fé em Cristo permite uma abordagem mais flexível às práticas funerárias. Muitos evangélicos veem a decisão entre cremação e sepultamento como uma questão secundária em relação à fé em Cristo e à esperança na vida eterna. Os adventistas do sétimo dia, que enfatizam a ressurreição dos justos na segunda vinda de Cristo, não têm uma posição oficial contra a cremação. A escolha é deixada ao critério individual dos membros, com a recomendação de que seja feita com respeito e dignidade. A perspectiva adventista reflete uma abordagem prática e baseada na liberdade de consciência. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias geralmente prefere o sepultamento, mas permite a cremação quando necessária ou preferida por razões práticas. Os mórmons acreditam na ressurreição literal do corpo e veem o sepultamento como um reflexo dessa crença, mas não consideram a cremação um impedimento à ressurreição. A Igreja Anglicana e sua contraparte americana, a Igreja Episcopal, aceitam a cremação como uma prática válida e permitida. Essas igrejas geralmente oferecem serviços litúrgicos para cremação, assim como para sepultamento, refletindo uma abordagem inclusiva e flexível
que respeita as preferências individuais dos fiéis. Muitas outras denominações cristãs, incluindo as igrejas pentecostais e carismáticas, não têm uma posição rígida sobre a cremação. A ênfase nessas comunidades está na vida após a morte e na esperança da ressurreição, mais do que na maneira específica de dispor dos corpos. Isso permite que os membros façam escolhas baseadas em suas próprias convicções e circunstâncias. Em resumo, enquanto algumas denominações cristãs têm preferências tradicionais pelo sepultamento, a maioria permite a cremação como uma escolha válida para os fiéis. A decisão entre cremação e sepultamento deve ser feita com consideração às tradições da fé, às convicções pessoais e ao respeito pela dignidade do corpo. Cada denominação oferece orientações que refletem sua teologia e prática pastoral, permitindo que os crentes tomem decisões informadas que alinham com sua fé e valores. A discussão sobre a cremação não se limita apenas às práticas religiosas e culturais. Ela também envolve profundos argumentos teológicos e filosóficos. Vamos explorar os principais pontos de vista que apoiam e contestam a cremação, oferecendo uma análise equilibrada para ajudar você a tomar uma decisão informada. Um dos principais argumentos a favor da cremação é a crença na soberania de Deus sobre a criação. Muitos teólogos argumentam que, se Deus tem o poder de ressuscitar os mortos, Ele pode fazê-lo independentemente do estado físico do corpo, seja ele cremado, sepultado ou decomposto. Isso reflete a fé na onipotência divina e na promessa de ressurreição. Alguns defensores da cremação veem o fogo como um símbolo de purificação. Na Bíblia, o fogo é frequentemente usado para representar a purificação e a santificação. Por exemplo, em Malaquias 3:2-3. A cremação, nesse contexto, pode ser vista como um ato de purificação final do corpo, preparando-o para a ressurreição. Do ponto de vista prático, a cremação é frequentemente considerada mais sustentável e econômica do que o sepultamento tradicional. Em um mundo cada vez mais consciente das questões ambientais, a cremação pode ser vista como uma maneira de reduzir o impacto ambiental, evitando o uso de terrenos valiosos para cemitérios e os produtos químicos usados na embalsamação. Por outro lado, muitos cristãos argumentam que o sepultamento honra mais adequadamente o corpo, que é visto como o templo do Espírito Santo. Eles acreditam que o sepultamento reflete melhor a dignidade do corpo humano e a esperança na ressurreição. A cremação, para esses crentes, pode parecer uma forma de desrespeito ao corpo. O sepultamento é visto por muitos como um símbolo da esperança na ressurreição. Assim como Cristo foi sepultado e ressuscitou, os cristãos que optam pelo enterro seguem esse exemplo, simbolizando a crença na vida após a morte. O ato de enterrar o corpo intacto é uma expressão de fé na promessa de que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16. A tradição desempenha um papel significativo nas decisões sobre práticas funerárias. Em muitas comunidades cristãs, o sepultamento é uma prática profundamente enraizada, e a cremação pode ser vista como uma ruptura com essas tradições. Manter as práticas tradicionais pode ser uma forma de honrar a história e a identidade cultural da comunidade. Alguns teólogos argumentam que a integridade física do corpo deve ser preservada como um sinal de respeito ao templo do Espírito Santo. Eles citam 1 Coríntios 6:19-20, que diz: "Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus? Vocês não são de si mesmos, foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo." Filosoficamente, a questão da cremação toca em temas profundos sobre a natureza da morte e do corpo. Alguns argumentam que o corpo após a morte deve retornar à terra de forma natural, em alusão ao ciclo de vida e morte presente na criação divina. Outros veem a cremação como uma aceitação da impermanência do corpo físico e uma ênfase na alma imortal.
Em última análise, os argumentos teológicos e filosóficos sobre a cremação são complexos e multifacetados. Eles refletem a diversidade de pensamentos dentro da fé cristã e a profundidade da reflexão sobre a morte, o corpo e a ressurreição. A decisão entre cremação e sepultamento deve ser guiada por uma consideração cuidadosa das crenças pessoais, das tradições familiares e das orientações da comunidade de fé. A decisão entre cremação e sepultamento é profundamente pessoal e deve ser guiada pela reflexão espiritual e pelas convicções individuais. Independentemente do método escolhido, é fundamental lembrar que a essência da fé cristã reside na crença na ressurreição e na vida eterna através de Jesus Cristo. Paulo nos lembra em 1 Coríntios 15, 54-55. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Ao decidir entre cremação e sepultamento, considere tanto os aspectos práticos quanto os espirituais. Questões como custos, impacto ambiental e tradições familiares são importantes, mas não devem ofuscar a centralidade da fé na ressurreição e na esperança em Cristo. Busque orientação divina e conselhos de líderes espirituais ao tomar essa decisão. Respeitar as tradições e crenças familiares é crucial. Cada família e comunidade tem suas próprias práticas e rituais que trazem conforto e sentido durante o luto. Integrar essas tradições com uma compreensão pessoal da fé pode proporcionar uma experiência mais significativa e consoladora. Converse abertamente com seus entes queridos sobre suas preferências e crenças em relação às práticas funerárias. Esse diálogo pode ajudar a alinhar as expectativas e garantir que as decisões sejam respeitadas e compreendidas por todos. Uma comunicação clara pode prevenir mal-entendidos e honrar a memória e os desejos daqueles que amamos. Em momentos de perda, buscar a paz e a consolação que vem da fé é essencial. Jesus disse em João 14, 1-3: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, e se não fosse assim eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essas palavras oferecem conforto e esperança, independentemente das práticas funerárias escolhidas. Reconhecer a soberania de Deus sobre a vida e a morte é fundamental. Deus, que nos criou e conhece cada detalhe de nossa existência, é capaz de ressuscitar os mortos, independentemente do estado físico do corpo. Essa confiança na soberania divina deve guiar nossas decisões e trazer paz ao nosso coração. Aprofundar-se na palavra de Deus pode fornecer orientação e clareza. Estude as Escrituras, medite nas promessas de Deus e permita que o Espírito Santo o guie. Em momentos de incerteza, a Bíblia é uma fonte de sabedoria e conforto que pode iluminar nosso caminho e fortalecer nossa fé. Nossas escolhas em relação às práticas funerárias podem ser um testemunho de nossa fé. Seja pela cremação ou pelo sepultamento, o importante é que essas decisões reflitam nossa esperança em Cristo e nossa crença na ressurreição. Viver e morrer com essa esperança é um poderoso testemunho do amor e da promessa de Deus. A decisão entre cremação e sepultamento deve ser feita com oração e reflexão. O mais importante é manter o foco na fé em Cristo e na esperança na ressurreição. Agora que você já sabe o mais importante sobre a cremação, como é que ela funciona? A cremação é uma prática funerária que envolve a redução do corpo a cinzas por meio de um processo de alta temperatura. O primeiro passo no processo de cremação é a preparação do corpo. Isso geralmente envolve a remoção de dispositivos médicos, como marca-passos, que podem explodir devido ao calor extremo. O corpo é então identificado e etiquetado para garantir que as cinzas sejam corretamente devolvidas à família. Embora não seja necessário um caixão tradicional para a cremação,
Um recipiente apropriado é usado para transportar o corpo. Este pode ser feito de materiais facilmente combustíveis, como madeira simples, papelão ou um caixão biodegradável. A escolha do recipiente pode variar conforme as preferências da família e as regulamentações locais. O corpo é colocado em um forno crematório, também conhecido como retorta. Este forno é especialmente projetado para atingir temperaturas entre 760 e 1150 graus. O calor intenso é necessário para reduzir o corpo a fragmentos ósseos e cinzas. Durante a cremação, o corpo é exposto a temperaturas extremamente altas por um período que varia de 1 a 3 horas. O calor provoca a vaporização de água e tecidos orgânicos, enquanto os ossos são calcinados e fragmentados. Este processo é acompanhado por um sistema de controle de emissões que minimiza a liberação de poluentes no ar. Após a conclusão do processo de queima, os restos são deixados para esfriar dentro da retorta. Este passo é crucial para garantir a segurança dos técnicos que manuseiam os restos. O resfriamento pode levar várias horas, dependendo das condições e do equipamento utilizado. Os fragmentos ósseos remanescentes são então recolhidos e processados em um equipamento chamado cremulador, que tritura os fragmentos em partículas finas, resultando nas cinzas finais. Este processo garante que as cinzas sejam uniformes em textura e aparência. As cinzas resultantes são cuidadosamente recolhidas e colocadas em um recipiente temporário ou urna fornecida pela família. A quantidade de cinzas pode variar, mas geralmente corresponde a cerca de 1 a 3 quilos para um adulto. As cinzas são então entregues à família, que pode escolher o destino final. É importante notar que o processo de cremação pode variar conforme as leis e regulamentos locais. Algumas jurisdições têm requisitos específicos sobre a documentação necessária e os procedimentos de identificação. Além disso, as práticas culturais e religiosas podem influenciar o processo e as cerimônias associadas à cremação, refletindo o respeito pelas tradições e crenças dos falecidos e suas famílias. Se você está interessado em entender mais sobre como as práticas e crenças atuais se relacionam com os ensinamentos bíblicos, não pode perder nosso vídeo anterior. O sinal da besta já começou, mas as pessoas não estão vendo. Nesse vídeo exploramos os sinais dos tempos descritos no livro de Apocalipse e como eles podem estar se manifestando em nossos dias. Assim como discutimos a cremação e a ressurreição dos mortos à luz da Bíblia, essa discussão profunda sobre o sinal da besta ajudará a ampliar sua compreensão sobre os eventos proféticos e a preparar seu espírito para o que está por vir. Ao conectar os ensinamentos sobre a ressurreição e a cremação com os sinais proféticos, estamos construindo uma base sólida de conhecimento bíblico que é essencial para todos os cristãos. Assistir ao vídeo "O Sinal da Besta Já Começou, mas as pessoas não estão vendo" proporcionará insights valiosos e complementares ao nosso tema atual, ajudando você a discernir os tempos e a fortalecer sua fé. Clique no link na descrição ou no card acima para assistir e continuar essa jornada de descoberta e fé. Se você ainda tem dúvidas ou quer compartilhar suas experiências, deixe um comentário abaixo. Que Deus abençoe você e sua família.